Olá, povo de Deus! Eu venho aqui nesse dia trazer mais um devocional, né, à Igreja do Senhor. Estava aqui meditando na palavra de Deus e fui inspirada ao Espírito Santo e estar compartilhando com você, né, esta grandiosa palavra. Hoje o devocional está inserido no Evangelho de João, capítulo de número 10, verso de número 1. Olha aí o que a palavra do Senhor tem para nós no dia de hoje. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Irmãos, olha que maravilha de palavra. O próprio Deus, o próprio Jesus, ele está falando conosco acerca de ele ser um bom pastor e nós sermos ovelhas. E aqui, se você puder ler depois o Evangelho de João, capítulo de número 10 todo, ele continua, né, a explicar essa parábola, né? Ele vai colocando vários personagens no meio da parábola, né? Aqui nós vemos o ladrão, o salteador, nós vemos a ovelha, o bom pastor, nós vemos também o mercenário. Quem que era o mercenário? O mercenário era aquele que o pastor pagava para fazer o seu serviço quando ele não podia estar. Ou seja, ele fazia o papel do pastor, só que quando ele via o perigo, ele corria. Por quê? Não fazia, né, como o pastor faria. O pastor aqui está dizendo que ele dá vida por essas ovelhas. O mercenário não, quando ele viu o lobo, ele viu o assaltante, né, o salteador, o que ele faz? Saía correndo, deixava as ovelhas à mercê. Mas esse bom pastor não. O próprio Cristo está dizendo, eu sou o bom pastor, né? Eu sou também a porta dessas ovelhas. Irmão Paulo, o que Jesus está dizendo com isso? Nós vamos começar dizendo o que é ser uma ovelha. Por que o ser humano ele tem tanto a ver, né, em comparativos com a ovelha? A ovelha, irmãos, ela não tem muito senso de direção, a ovelha ela não tem muito senso de noção das coisas, de perigo. A ovelha ela é meia míope, meia cega, ela não enxerga com clareza. A ovelha, se ela vai por um caminho, ela não sabe retornar depois. A ovelha é frágil, não consegue se cuidar sozinha, né? E comparando junto com o ser humano, nós temos várias coisas em comuns. Nós não enxergamos direito, às vezes, em algumas situações. Nós não sabemos retornar de um caminho quando nós vamos para ele. Se o caminho é muito ruim, é um caminho, às vezes, de perdição, nós não sabemos como retornar. Nós não temos muita noção de perigo, não temos a noção das coisas, né? Mas aqui o próprio Jesus, ele está dizendo que ele é esse bom pastor e que nós precisamos do cuidado desse bom pastor. Ou seja, vamos escrachar aqui e falar sem meias palavras. Nós precisamos ter um bom pastor para nos guiar, para cuidar de nós, para zelar aí pela nossa vida, pela nossa integridade. Nós precisamos de alguém que nos conduza, que nos oriente, né? E esse Jesus está dizendo que ele é o mais indicado, ou seja, ele é esse pastor, né? E como nós podemos aí muitas vezes questionar a Jesus dizendo, não, eu sou autossuficiente, eu sei por onde eu venho, por onde eu volto, eu sei o que eu tô enxergando e o que eu não tô, eu sei que com clareza o que eu estou vendo, mas irmãos, o próprio Cristo está dizendo que nós não sabemos. Então como nós podemos questionar o autor da vida? Não tem como questionar esse pastor. E nós vemos aqui que ele fala assim, eu dou a vida por essas ovelhas. Esse eu dou a vida por elas é quando Jesus morre pela humanidade, por mim e por você. Não de uma maneira obrigatória, porque Jesus, ele não foi uma vítima do sistema romano, ele não foi uma vítima de Herodes, ele não foi aí uma vítima dos fariseus, ele não morreu porque os fariseus queriam, ele não morreu porque Pilatos, né, Pôncio Pilatos e Herodes decidiram, não. Ele simplesmente morreu porque ele se voluntariou a isso. Uma morte vicária, uma morte substitutiva. Ele substitui a minha e a tua vida pela vida dele, porque era pra gente estar morto eternamente, mas a palavra vai dizer que através do sangue de Jesus Cristo nós temos uma vida, e uma vida em abundância, né? Aí nós temos um Cristo que diz
que ele não é uma prisão espiritual. Por quê, irmã Paula? Quando ele diz que ele é a porta dessas ovelhas, irmãos, na palavra aí, no contexto literal, né, na conotação literal da palavra, vamos ver aí, eles fazem o aprisco, né, no tempo de calor, lá no tempo da primavera, verão, eles faziam o aprisco lá no curral mesmo, né, com um monte de pedra, fazia-se muros, né, muretas, e ficava-se uma porta aberta. Nessa porta não se colocava tramela, não se colocava porta nenhuma, ela era aberta. Quem era a porta era o pastor que deitava ali. Então o pastor, ele deitava ali, ficava a noite toda, né? Para que se viesse algum ladrão, salteador, algum lobo roubar essas ovelhas, teria que passar por ele. Mas automaticamente as próprias ovelhas também teriam que passar por ele para entrar e para sair desse aprisco. Então aqui ele está dizendo, eu sou a porta. Ei, a palavra do Senhor vai dizer que ele é a porta, não tem outro caminho para se chegar ao céu, se não for por Jesus Cristo. Ele é a porta, nós temos que entrar por ele, passar por ele. Então, ele está dizendo, aquele que entra por mim, aquele que vem por mim, encontrará pastagens. E aí ele vai falando que ele não é uma religião que te aprisiona. Por quê? Porque a palavra vai dizer, essas ovelhas entram e saem, encontram pastagens. Elas entram, elas saem, o Senhor, o bom pastor coloca elas para fora, coloca elas para dentro. Ele vai conduzindo essas ovelhas, mas elas têm liberdade. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo não é uma religião que vai te prender a dogmas, a rituais, que vai te prender aí a muitos questionamentos que tanta gente fala, né? Mas a palavra vai dizer que se o Filho te libertar, verdadeiramente você será liberto. Ou seja, você vai ser livre para viver em abundância de dias na presença do Espírito Santo. E essa liberdade quem dá é o próprio Jesus, pelo sangue dele na cruz. Nós temos aqui um Jesus que morre não para facilitar a minha entrada e a tua no céu. Ele não morre para facilitar a nossa salvação. Irmãos, ele morre para pôr um ponto final em tudo isso. Ele morre para concretizar, ou seja, ele concretiza a minha e a tua entrada no céu. Aí autorizando, né? Aí nos dando passaporte para que entremos nesse céu e possamos ter uma vida eterna ao lado desse Cristo. Então eu quero que você fique aí no seu coração sabendo, neste dia, que esse bom pastor, ele tem aí vida para as suas ovelhas. Seja ela na vida eterna ou seja ela aqui em terra ainda. Nós podemos viver uma vida em abundância com esse Jesus Cristo. Ei, Senhor Jesus não foi vítima do sistema. Coitadinho de Jesus porque morreu na cruz do Calvário. Não, ele entrou triunfante no céu. Salmo 42 vai dizer, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Olha aí, o anjo diz do lado de dentro. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Ei, quem é o Rei da Glória? É o Rei poderoso, Deus forte na batalha. Este é o Rei da Glória. Este Jesus que nós temos que olhar para ele e falar, entrará triunfante no céu. Ele já venceu por mim e por você. Ele é a nossa esperança. É por isso que eu vim aqui neste dia. Falar para você que esse bom pastor é a esperança de Israel, é a esperança do mundo. Nós estamos aqui diante deste bom pastor que nos deixa livres para isso, para viver uma vida em abundância. Ei, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Aqui, 10:10. Capítulo 10, versículo 10. Mas olha o que Jesus vai dizer. Mas eu não. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Viva na presença desse bom pastor. Ele é o Jesus que te conhece. E quando ele vai dizer assim, ele fala assim, eu falo, essas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. E ele também diz, elas me conhecem, delas eu sou conhecido. Que conotação de conhecimento que Jesus está falando dessas ovelhas, da nossa vida? Ele não está falando num conceito intelectual, ou seja, assim, eu sei que essas ovelhas existem. Não, ele está falando de uma maneira íntima, que ele conhece de uma maneira íntima e profunda cada ovelha dele. E com certeza elas o conhecem também.
Quando nós lemos que quando eles ouvem a voz de um estranho, elas não seguem e não reconhecem como o seu bom pastor, é dessa maneira que Jesus quer ser reconhecido sobre a nossa vida. Nós ouvimos a voz dele e reconheçamos ele falando conosco. Ei, ele sabe quem é a mim e quem é você. A palavra vai dizer em 1 Timóteo que o Senhor conhece os que são seus. Ele conhece a minha e a tua vida, ele é o meu e o teu bom pastor. Permita-se ser pastoreado por ele. Permita-se ser guiado por ele. A palavra do Senhor está trazendo para nós hoje que Jesus te conhece no íntimo e no profundo. Então deixe ele guiar a sua vida, como ele precisa guiar, como ele foi aí incumbido de guiar. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não recebe. João 14. Porém, ele habita em nós e estará em nós para todo sempre. Não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai, mas vos deixarei um consolador. Esse bom pastor é bom demais. Cuida da nossa vida e deixou hoje o Espírito Santo para que nós pudéssemos senti-lo de uma maneira extraordinária. Eu oro a Deus para que nós venhamos a entender a palavra não no seu contexto literal somente, mas que o Espírito Santo ele possa discernir essa palavra no nosso coração de uma maneira espiritual, para que nós possamos entender na realidade, na íntegra, quem é e quem era esse Jesus. Que essa palavra venha agregar ao seu coração. Em nome de Jesus, fique com ela no seu coração nessa tarde, para que você seja abençoado no nome de Jesus. Amém?